Olá amigos do Portal da Folha da Região, estamos de volta com o Folha Esportes, comentando o que de mais relevante ocorreu nesta semana esportiva. Bem, Taça Libertadores da América, Internacional 1, São Paulo 0, e na Copa do Brasil, decisão, lembrando que o jogo do São Paulo com o Inter foi pelas semifinais do torneio continental, e a final da Copa do Brasil, Santos 2, Vitória 0, onde o Santos desperdiçou muitas chances. Enfim, vamos comentar também sobre a Fórmula 1 domingo, GP da Hungria, bem como a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro a ser disputada nesse final de semana. Jean Oliveira, Fernando Lemos estão aqui para comentar conosco todos esses resultados e também as perspectivas. Jean, o Internacional atacou, o São Paulo se defendeu, mas tomou um gol. Internacional 1, São Paulo 1. São Paulo pecou pela covardia. Eu vi até uma entrevista de alguns jogadores que falaram: a nossa intenção não era tomar gol. Ora, tem que marcar gol fora. O time tem que chegar na casa do adversário pensando em fazer gol. Isso faz a diferença depois. O São Paulo jogou lá atrás, o Inter fez o que tinha que fazer, jogou até para a torcida, virou bem a bola, achou um gol, deveria ter achado 2, 3, se não fosse o Rogério Ceni, que teve uma boa noite, que saiu bravo, dizendo que tinha problemas internos para resolver depois. E na hora do gol ele pagou geral para a defesa, ele saiu nervoso, rapaz. Olha, a coisa não tá boa no São Paulo não. Ele não deu uma de Marcos, né, do Palmeiras, que saiu aí detonando todo mundo. Não. Ele levou para o vestiário, mas a briga deve ter sido muito grande. Ele estava muito chateado com alguém dentro do time. Fernando, e assim, o São Paulo se fala, mas é Libertadores, o brasileiro está sendo deixado de mão enquanto terminar o torneio. Mas não faz nada nem no Campeonato Brasileiro e nem na Taça Libertadores até aqui. Feitiço virou contra feiticeiro. A verdade, Cláudio, é a seguinte, com exceção daqueles 2 bons jogos contra o Cruzeiro, na fase de quartas ou oitavas de final, quartas de final, né? Com exceção desses 2 bons jogos, o São Paulo não vem apresentando um bom futebol faz tempo. E já virou meio que uma novela, uma chapinha, o pessoal lá do Tricolor fala: não, nosso foco é Libertadores, agora o time vai começar a render melhor, porque o Brasileirão é segundo plano. Eu acho que está faltando postura para o time do São Paulo. Eu não sei se é problema de comando, de relacionamento entre os jogadores e a comissão técnica, mas está faltando uma postura de time que quer ir para frente. Se essa postura não for tomada e logo nos primeiros minutos do próximo jogo no Morumbi, que vai definir a sorte aí do brasileiro finalista, o São Paulo não vai passar pelo Inter não. E também tem a situação, o São Paulo está mal no elenco, o Washington saiu falando mal do técnico, enfim, e também a questão da direção. O São Paulo não se entende com a CBF Copa 2014. Jean, o São Paulo está em crise na sua opinião? Está em crise. Está em crise porque não sabe o que pensa. Colocou um técnico que todos sabiam que não tinha capacidade num time do tamanho do São Paulo, colocou por interesses outros, ou por esse genro do Ricardo Teixeira, ou por qualquer outro motivo. Bom, se foi por isso, não dá dando certo, porque o Ricardo Teixeira e o São Paulo não estão uma briga danada. Se for disso, já pode tirar o menino de lá. Diz que o Dunga vem aí, né? Vamos ver. E fica no mesmo patamar. Muita gente já cogitando, inclusive sugerindo, gente lá do próprio São Paulo, sugerindo que o Ricardo Gomes devesse ser imediatamente demitido, né? Eu não sei se seria uma boa, eu acho que possivelmente deixaria o elenco aí meio que com as emoções afloradas, eu acho que não faria bem psicologicamente, mas ele é sim o grande responsável por essa mudança de postura que eu alego que tem que ter no São Paulo para que o time possa aspirar a avançar a final da Libertadores. Caso contrário, com 30-31% de posse de bola, não agredindo o adversário, fazendo com que o goleiro do time adversário seja um mero espectador na partida, não vai para frente não. Bom, falando além do São Paulo, nós discutimos aqui o Santos, né? Se lá no Morumbi a tristeza reina, na Vila Belmiro, teoricamente, a alegria voltou soberana. Santos 2, Vitória 0. E aí, Fernando? O Santos perdeu muitos gols, mas fez o básico, se aproveitou também da fragilidade do Vitória para conseguir o seu objetivo. Tá com a mão na taça já ou, na sua opinião, ainda falta muito? Está próximo, mas ainda falta alguma coisa. A manchete do jornal Tribuna de Santos de hoje, a edição impressa da Tribuna, foi: Santos perde a oportunidade de sair da Vila Belmiro campeão, que reproduz a maior verdade do mundo.
Se o Santos tivesse convertido metade das oportunidades agudas de gol que teve na partida de ontem, seguramente já estaria muito tranquilo e aí sim poderia dizer que está com a mão na taça. Eu acho que esse título da Copa do Brasil não são favas contadas. O Vitória vai se apresentar no Barradão, onde costuma ir bem. O Santos vai ter que abrir o olho, senão perde essa final. E o Neymar, que fez aquela cavadinha, se deu mal, hein, Jean? Pois é, o menino está na hora de crescer, né? Ele precisa começar a discernir o que é jogo de meio de campeonato e o que é uma decisão. Não dá para chegar numa decisão de Copa do Brasil, o time não indo bem, assim, não conseguindo converter os gols, e bater um pênalti daquele. Foi ridículo. Mas o Dorival saiu defendendo ele e tal, até mesmo para conter um possível racha, né, que a imprensa cogitou aí dos dois. O grande mérito do técnico do Santos é evitar o racha entre os jogadores e evitar o deslumbre dos meninos. Tanto que no último caso com o Wesley e o Robinho, eles fizeram todo um panos quentes lá. Em relação, Cláudio, a questão aí do pênalti do Neymar, eu vou bem na linha do Jean mesmo. Eu diria que o ideal aí é um equilíbrio, um ponto intermediário. Se a gente, por um lado, não pode conter, barrar a irreverência no futebol, tirar a alegria do futebol, impedir que o jogador faça esse tipo de, entre aspas, firula, por outro lado, ele também tem que ter a consciência de que há uma responsabilidade que gira em torno de milhões de reais ali, que é um clube de futebol. Então eu acho que pode deixar para fazer esse tipo de cobrança num jogo de meio de campeonato, não numa decisão. E agora falando, inclusive, do Santos, né, o Thiago Silva no YouTube deixou seu comentário, então obrigado pela sua participação. Não sei se é o Thiago Silva do Milan, mas enfim, né? Bom, ele falou aqui, né, com relação à convocação do Mano Menezes, que faltou o Wesley do Santos. E também falou aqui que o preparativo desses jogos aí até 2012 para as Olimpíadas, evidentemente, 2014 também, e tem uma grande chance da meninada da Vila Belmiro se dar bem por serem jovens. Rapidinho aqui, GP da Hungria, Jean, Felipe Massa e Alonso vão ser o foco. Felipe Massa deu uma entrevista dizendo que não repetiria o que fez no último GP e que iria para uma vitória na próxima vez. Ele tenta recuperar o prestígio, tá? Porque perante a torcida brasileira, perante as pessoas que gostam de Fórmula 1, foi papel de moleque, foi papel de que não se faz. Antiprofissional também. E falando da Fórmula 1, domingo então o GP da Hungria, e vamos acompanhar o que vai ser da Ferrari, né, depois dessa polêmica no GP da Alemanha. Fernando, para encerrar aqui, 12ª rodada, final de semana do Campeonato Brasileiro. Destaques: Palmeiras e Corinthians, Grêmio, Prudente e Santos, São Paulo e Ceará. O que você acha que sai nesse final de semana? Eu acho que esse jogo, Palmeiras e Corinthians, está com cara de empate. Acho que não vai ser dessa vez ainda, o Filipão vai desencantar, mas também não acredito que vai perder o jogo do Corinthians. Se eu tivesse que arriscar um palpite, eu chutaria no empate. Eu também chuto empate aqui, você já. Vitória do Corinthians. Pacaembu. Voltando então, Fernando. Imagina, acredito que imprudente, independente da formação que vai utilizar, provavelmente o Santos vai jogar com um time misto para reserva, deva da Santos, e o jogo do São Paulo contra o Ceará, difícil prognóstico, né? O time não está num bom astral, talvez até um empate, um tropeçozinho. Eu vou mais exato, eu arrisco 0x0 São Paulo e Ceará, Corinthians e Palmeiras 2x2 e Grêmio, Prudente e Santos 1x0 pro Grêmio. Eu acho que o Grêmio Prudente ganha do Santos. Até pelo porque foco cabeça da final do campeonato. Vamos ver na semana que vem quem acertou mais, né? Segunda-feira a gente aparece aí com os resultados. São Paulo e Ceará. Da Ceará. Da Ceará. Bom, então você que nos acompanha, continue comentando no portal da Folha da Região e no YouTube. Um grande abraço. Até mais.